Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan. Olá, hoje nós não temos nenhum entrevistado aqui, nós não vamos conversar com nenhuma pessoa para ouvir a história deles, mas o nosso objetivo hoje, do Rodrigo e o meu, é conversarmos um pouco sobre um assunto, sobre um tema chamado fuga de cérebros, de uma expressão em inglês chamada drain brain. E o Rodrigo vai falar um pouco para a gente o que significa fuga de cérebros. Fuga de cérebros é basicamente você ter um país que uma pessoa vai estudar e, ao invés dela voltar para o seu país de origem, ela fica naquele país. Então, aquela pessoa que foi treinada, né, ou estudou no exterior, ela, em vez de retornar para o seu país para produzir e também para contribuir com o crescimento daquele país, ela não volta. Então, ela consegue um emprego em outro país, pode ser o país que a recebeu para ela fazer os estudos, ou pode ser um outro país, mas não retorna para o país de origem. Então, se diz que houve uma fuga de cérebro ou um brain drain, que é muito ruim para o país que envia, mas é muito bom para o país que recebe. Isso, a gente pode discutir isso assim em vários aspectos, né? Obviamente que a gente não vai abordar todos esses aspectos, até porque não é nossa especialidade, mas isso tem um aspecto político, tem um aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto educacional, o aspecto profissional, enfim, são várias vertentes que a gente pode discutir desse assunto, né? E assim, no Brasil, a gente tem vivido muito isso ultimamente, né? A gente tem vários programas educacionais no Brasil, vários programas de bolsa no Brasil, né? Vários não, mas alguns programas de patrocínio público, de pesquisa, inclusive desses programas de mandar alunos como bolsistas para fora do Brasil, para que esses alunos voltem para cá, né? Então, esse é um movimento que acontece bastante, mas não tem acontecido tanto assim por uma questão de corte de verbas. E também, uma coisa que me chama atenção são os aspectos que fazem os alunos que vão para fora do Brasil estudar quererem permanecer no país para onde eles vão. Quais são o que leva o aluno, né, o pesquisador, a ele ir para um país, geralmente, né, vai para um país de primeiro mundo, né, na maioria das vezes, buscar os estudos lá, e acaba ficando nesse país. Por quê? Por que eles ficam nesses países? Eles têm melhores opções profissionais? Eles têm melhores opções de estrutura para a família? Né, como eu falei, a gente pode conversar nisso em vários aspectos, mas esse é um ponto que me chama atenção, sabe? O que faz esses alunos não retornarem ao Brasil, né? No nosso caso, falando de brasileiros, como brasileiros, por que esses alunos não retornam ao Brasil? Bom, eu diria que tem várias razões, né? Se a gente pensar assim, né, olhar um pouco mais para trás, há um passado não tão distante, o governo brasileiro estava enviando muita gente para o exterior e estava sendo capaz de absorver essa mão de obra. Historicamente, o governo brasileiro tem investido nessas pessoas, investido no estudo desses pesquisadores, e o mercado brasileiro sempre, né, foi capaz de absorver essa mão de obra super especializada. O problema é que os desenvolvimentos mais recentes têm trazido não somente
uma, uma falta de... Como é que eu diria? Porque aqui no inglês, hoje em dia, vivendo fora já há algum tempo, a gente pensa em defund, né? Que é tirar o financiamento, eu acho. Tirar o financiamento, é retirada de Né? financiamento. Então, eu pensando assim, se o governo começa a reduzir o investimento que ele faz na pesquisa, não somente você tem um resultado físico com isso, né, que menos pessoas vão receber bolsas, que menos pesquisa vai ser feita no Brasil, mas também tem uma questão moral, assim, dos pesquisadores brasileiros em se sentirem desvalorizados Sim, no país, né? Então, claro. você vê que existe anos de estudo. A pesquisa ela não acontece da noite para o dia. É um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro, é um investimento de uma vida, né, de pessoas que são dedicadas a isso. E aí você vê que existem oportunidades fora do país para se estudar, com recursos para se financiar essas pesquisas e com um mercado capaz de absorver a sua mão de obra, o seu trabalho, né, o seu desenvolvimento da sua pesquisa, que vai ser, de certa forma, revertido para a sociedade ao qual eles estão estudando. E na cabeça desse brasileiro que vai para fora, ele olha para trás e ele até, né, pode ter tido em algum momento o desejo de contribuir com o país, mas ele não consegue ver a longo prazo uma solução satisfatória para esse problema. Então, o dilema é muito grande quando a pessoa sai e aí se depara com uma sociedade que investe em ciência, né? Com todos os problemas também que tem aqui, mas tem essas agências de financiamento de pesquisa, tanto privadas quanto públicas. Você tem, vamos dizer assim, estruturas físicas que suportam a pesquisa, tanto de laboratórios, quanto de sala de aulas, quanto de estrutura física de prédios. E você tem uma certa precariedade nesse sentido no Brasil, em algumas universidades, mais que outras, claro. Sim. Mas isso, eu acho que o problema se torna ainda mais grave quando o pesquisador não se sente valorizado, quando ele não se sente, ou ela não se sente respeitada, que o trabalho não é, né, não é prioritário. Então, o que acontece é que essas pessoas tendem a olhar para o exterior não mais como uma opção de obter uma educação e investir no Brasil, mas sim de obter uma educação e de fugir do Brasil para poder trabalhar no exterior. É engraçado que a gente, né, a gente vai colocar aqui para vocês depois, nós vamos deixar no link aqui algumas opções de leitura sobre o assunto, com bastante coisa bem interessante. Vai um tempo aí de leitura, mas são artigos e entrevistas assim bem embasadoras nesse sentido, né? Que Bem mostram recentes bastante também, né? Recentes, bem recentes, são coisas Isso tem recentes. aparecido constantemente hoje em dia na mídia. Sim, né? E tem um pesquisador brasileiro, né? Hoje ele trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o Siddhartha Ribeiro, e ele contesta muito a questão da metodologia do trabalho econômico, do desenvolvimento econômico do Brasil, né? Que a economia brasileira está muito focada nos seus commodities. Então, isso acaba influenciando a pesquisa, limitando muito o campo de pesquisa. Então, assim, por exemplo, em países de primeiro mundo, nos Estados Unidos e na Europa, você tem uma gama de opções de pesquisa muito maior. E até mesmo a absorção dessas pesquisas para o mercado. Então, te dá muito mais opção. Aqui no Brasil, se acaba meio que as coisas ficam muito concentradas naquilo que pode favorecer a nossa economia. E no caso das nossas commodities, né? Então, isso é um pensamento interessante também, porque acaba limitando a
as pesquisas, acaba limitando um pouco o campo de atuação dos pesquisadores, acaba limitando o investimento na pesquisa, porque não é em tudo que eles vão investir, sabe? Eu, por exemplo, que trabalho com música, qual que é o interesse do governo em ter um investimento intenso na parte de educação musical, que é a minha área? Porque não é uma questão muito beneficiária imediatamente a forma com que a economia brasileira se desenvolve. Eu também, eu entendo isso e eu acho isso um problema também, né, para o Brasil, porque nem todo mundo é biólogo ou engenheiro, né, ou é pesquisador da área de tecnologia, né, programador de computador. Então, essas pesquisas, de fato, elas recebem o maior investimento público, e pesquisas, por exemplo, na área de economia, na área de sociologia, de antropologia, de música, educação musical, todas essas recebem menos atenção e menos financiamento. Eu lembro que quando eu vim para os Estados Unidos em 2014, eu pleiteei uma bolsa do Ciências Sem Fronteira. Né? Eu tentei, naquela época era um outro governo e uma outra mentalidade em relação ao desenvolvimento da educação no Brasil, e você tinha ali muita oportunidade, principalmente para quem era das áreas de exatas e biológicas, né? Como se diz aqui nos Estados Unidos no STEM, que é Science, Technology Science, Technology, Engineering and Mathematics. Eu acho que é um negócio assim. E aí tiraram um A, porque antes nos Estados Unidos tinha um A no meio, né? Que era o de arts também, que foi tirado. Né? Tiraram, E aí você tem essas disciplinas que, de fato, são... ou essas pesquisas que, de fato, traz um certo progresso, né? Principalmente em termos de patenteamento dessas marcas e tal, e empresas privadas têm interesse nisso, mas existem outros tipos de pesquisas que são feitas em áreas como áreas de ciências sociais humanas, que de fato não recebem o mesmo investimento ou atenção. Então, o meu projeto foi negado na época, e eles disseram que tinha um problema toda a minha parte teórica ali. E eu pleiteei, voltei, tentei novamente, recorri e nada, não deram. Isso, para mim, de certa forma, foi muito bom, porque abriu, então, para mim, a possibilidade de eu não ficar vinculado a essa contrapartida, né, que o governo faz em termos de quem eles financiam. Então, hoje em dia, se você vem para os Estados Unidos bancado pela CAPES ou CNPq, o que tem cada vez sido mais reduzido, né, você acaba sendo o quê? Você tem que passar o mesmo tempo que passou no exterior, no Brasil. E quando você se depara com essa realidade, tendo morado fora por 2, 3 anos, ou 4 anos, 5, se você estiver fazendo doutorado, você não quer passar, mas você não quer voltar porque você começa a perceber a falta de investimento, como houve agora recentemente, eu estou lendo aqui, houve um corte de 92% no crédito suplementar que ia ser destinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E esse corte, de fato, é uma facada nos pesquisadores, principalmente quem já está fora. Então, você tem departamentos, como foi o meu caso, que bancam a sua pesquisa e também bancam o seu tempo no exterior. Você não é obrigado a ter a bolsa da CAPES ou ter a bolsa do CNPq para poder ir para fora, para estudar. Os departamentos têm pacotes financeiros que incluem a tuition, né, que é a matrícula da universidade, inclui um stipend, que é um salário, inclui plano de saúde. Não, se você for solteiro, para você. Se você tiver família, não se estende para a família, mas para o pesquisador. Então, tudo isso é atrativo para as pessoas que querem ir para fora sem ter a bolsa do governo brasileiro. E se acontece na minha área, que é ciências sociais, né, sociologia, imagine nessas outras áreas
do STEM, que estão sempre olhando para pesquisadores no mundo todo para atrair os cérebros para terem o desenvolvimento das pesquisas e também para poderem, eu acho que investir nessas pessoas e, se der certo, se essas pessoas ficarem, ganhar os lucros com o trabalho dela naquele país. Então, no caso, eu falo dos Estados Unidos, mas isso acontece também na Austrália, isso acontece na Europa, né? Então é isso, cara. É muito difícil a gente falar desse problema. Eu tenho aqui, por exemplo, quando eu vim quando eu pensei em criar esse podcast, eu pensei em meio que ter um grupo de brasileiros, professores brasileiros no exterior, para conversar constantemente. E aí eu comecei a fazer, a marcar na minha página, no meu browser, todas as páginas de brasileiros que ensinam no exterior. E eu estou nesse processo. E eu já tenho uma lista enorme. Isso de gente que já vem de outras épocas, né? Então, você vê que esse processo de fuga de cérebros não é de hoje, mas o que está acontecendo hoje é, além do desânimo dos brasileiros, dos cientistas, dos alunos, existe um interesse em sair para se preparar, para estudar, e não voltar mais. Então, isso tem sido um problema seríssimo para a ciência brasileira e para a sociedade brasileira como um todo. Tem uma pesquisadora da Unicamp, que o nome dela é Ana Maria Carneiro, e ela esteve tanto em Washington quanto em Londres, nas embaixadas brasileiras lá, e ela foi exatamente fazer um workshop e conversar com cientistas brasileiros, pesquisadores brasileiros, que estão fora do país, né? E ali a conversa bem interessante, porque eles falavam sobre da maneira com que essas pessoas, mesmo fora do Brasil, podem ajudar com o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. Não é só a questão de estar fisicamente no Brasil. Então, por exemplo, no seu caso, você estudou, apesar de você não ter investimento de CAPES ou do CNPq, né, investimento público, mas como que você poderia, de alguma forma, estar ajudando a ciência no Brasil, ajudando a pesquisa no Brasil? Então, assim, foi uma conversa bem interessante e os próprios cientistas ali, eles colocaram à disposição deles de trabalhar dessa maneira, de colocar aquilo que eles aprendem, aquilo que eles desenvolvem, a pesquisa que eles estão fazendo lá, em benefício do Brasil. Mas, mesmo assim, existe um certo bloqueio, existe um certo impedimento, né, para que isso aconteça. Então, não é tão simples assim, né? Parece que quando existe bolsa, fica pior ainda, porque basicamente não, é necessário que o aluno volte para o Brasil, né? Depois de cumprir o prazo dele dos estudos lá, ele precisa retornar, porque isso é uma exigência do governo brasileiro. O que, para ser bem honesto, eu acho que está correto. Na verdade, existe um investimento do governo, o governo teria que usufruir desse benefício, desse investimento que ele fez, né? Mas a gente sabe que, enfim, né, não é tão simples assim, né? Mas essa coisa é interessante, assim, como é que... por que não... Por que não rola esse negócio de ter esse compartilhamento de aprendizagem, de aprendizados, né? De pesquisas, tecnologias, desses cientistas brasileiros morando fora do Brasil, mesmo estando lá, eles não precisam retornar para cá, ainda mais hoje, que é tudo muito mais fácil, né, essa comunicação, né? Isso é uma coisa também bem interessante. Eu acho que colaboração acadêmica e colaboração científica importantíssimo.
né, desde que haja interesse das instituições que estão envolvidas e haja financiamento para que os dois lados possam ser beneficiados, eu acho isso importante. O que não pode, eu acho, é o lado daqui, por exemplo, querer se impor diante da ciência brasileira, nem vice-versa. Eu acho que se os dois lados conseguem dialogar como iguais, então... É a colaboração, né? Como colaboração. E ter, por exemplo, nessas pesquisas, haver... Porque eu acho que a parte da divulgação da ciência normalmente é feito em publicação, né? E você tem a ordem dos autores. Eu acho que se houver vários projetos paralelos e você conseguir colocar todas as pessoas envolvidas, né, distribuir nessa ordem de forma justa e que reflita o trabalho que cada um está colocando, eu acho que é importante, sim. E todo mundo poderia ter aí um seu nome no primeiro, segundo, terceiro, independente da ordem, mas que fosse de acordo com o trabalho que está sendo produzido. Eu estava pensando também, Wesley, porque quando eu vim para cá, de fato, eu pensei em voltar para o Brasil, eu pensava, né, a princípio, estudar fora e poder ser um professor numa universidade pública brasileira, mas, de fato, quando você pensa na burocracia dos concursos públicos, né, você pensa na dificuldade para você viajar o Brasil inteiro para fazer concursos com o seu próprio dinheiro e não tem nenhum tipo de ajuda das instituições. Eu, por exemplo, morava na Flórida e vim para Michigan, pago pelo Hope College para eu vir fazer a entrevista aqui. Então, não existe esse financiamento com os candidatos que foram selecionados, né? Que houve assim esse funilamento. Pensando também nas questões da limitação desses concursos, porque até mesmo dentro da área de sociologia, se você tem uma graduação em outra área, então o seu doutorado basicamente nem vale mais, porque eles colocam nos editais que você tem que ter graduação e doutorado na mesma área. Então, o doutorado praticamente não determina a sua formação, é a graduação lá atrás. Então, eu não tinha essa sociologia como sendo a minha primeira formação, né? Então, tudo isso me fez, de fato, pensar em não retornar. E não tendo a bolsa do governo, foi algo que, para mim, foi excelente no final das contas. Mas eu lembro que eu tenho uma amiga que ela é colombiana. Ela estudou comigo na universidade lá na Flórida, a USF, e ela fazia ciência política e eu fazia sociologia, né? E ela voltou para a Colômbia já com um emprego certo. Ela não precisou, o governo ou foi a instituição que bancou ela, não sei como foi a bolsa dela, mas, de fato, o acordo era: nós te levamos para o exterior, você vai aprender, você vai fazer a pesquisa e você volta já com o seu emprego garantido. E hoje, porque ela fez, né, ela fala inglês e tudo, então ela dá aula em inglês na Colômbia, que é muito comum em várias universidades no mundo, você ter cursos em inglês. Mas por conta da nossa amizade, a gente conecta as nossas classes. Então, eu conecto a minha classe, a gente dá aula, quando eu dou aula de sociologia política, e ela dá aula lá sobre questões de política, a gente pega algumas teorias que são similares e a gente faz as conexões com os alunos. Isso enriquece muito tanto os alunos daqui quanto os alunos de lá. Mas o ponto é como esse modelo de você voltar já com um emprego garantido em uma instituição tal, ajuda a você a sair e saber que quando voltar você está coberto, você está com um emprego, você não vai ficar tentando um concurso aqui, outro ali, e quando não dá certo o concurso, o cara, né, ou a mulher vai ter que se virar nas faculdades privadas por aí. E eu sou do Nordeste, eu não sou da sua região aí, onde tem faculdades privadas muito... Você dá, provavelmente não na área
que eu sou especialista na sociologia, mas provavelmente num curso de direito, ou num curso de administração, ou num curso de psicologia, pedagogia. Então, são cursos muito mais voltados ao mercado de trabalho, né, profissionalizantes, do que cursos prioritariamente assim acadêmicos. Então, isso, fora a precarização para o professor, a precarização, a questão de não há investimentos para pesquisa, é apenas, né? Então, fazer com que você dê aula, sem ter muito tempo para você se preparar para outras coisas, para manter sua agenda de pesquisa. Então, quando você pensa tudo isso, né, para um cara que é dos estados mais pobres do Brasil, né, e que não tem, está pensando em entrar numa faculdade pública, mas uma universidade pública, mas está ainda lutando aí com outras questões também. Então, o exterior, e você tendo a oportunidade de ficar fora, se torna muito mais atraente, se torna muito mais... se torna não somente uma possibilidade real, porque você já está estudando naquele sistema e está conhecendo o sistema, mas também uma oportunidade assim de fato você evitar esse processo no retorno de readaptação a essa realidade. Então, de fato, quando eu penso nessas coisas, e eu penso o modelo brasileiro e essa experiência com essa amiga colombiana, eu acho que esse tipo de modelo evitaria um pouco a fuga de cérebros, tá entendendo? Se houvesse uma readaptação automática das pessoas que saíram. Então, assim, né, é aquilo que eu falei no começo, que é uma conjuntura de aspectos, né, que acabam determinando isso. Assim, a gente está falando agora, né, você usando o exemplo do seu estado, né, da Paraíba, as comparações com alguns estados do Sul, São Paulo, por exemplo, entra na questão social, assim, né? É um negócio bem complicado. E, assim, economicamente, cara, fazer concurso no Brasil é caro. E quanto mais alto o nível do concurso, os concursos são mais escassos, mais caros e mais esporádicos, né? Também, né? Você faz um concurso, aí abriu uma vaga para professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Aleatório. E aí você fez, e aí você não foi aprovado, e aí você fica esperando abrir uma outra oportunidade para um concurso que vai aparecer lá no Amazonas. Aí você tem que ir para o Amazonas. Então, tudo isso, né, acaba tendo essa questão social. Mas uma coisa, mudando um pouquinho do aspecto da coisa, lendo uma das entrevistas que a gente vai colocar aqui para você ver, de um pesquisador de São Paulo. Ele era professor da USP, aqui em São Paulo, e ele estava falando, né, assim, que a USP ainda tem alguns benefícios um pouco maiores, porque não depende só do governo federal, porque tem tem fundos, né, da FAPESP também. Então, acaba facilitando, entre aspas, né, veja bem, não é umas mil maravilhas, mas acaba sendo um facilitador para os pesquisadores da USP. A gente acaba voltando na questão social, porque num estado tem, no outro não, né, enfim, mas, né, e ele falando assim que uma das coisas, ele acabou indo para Finlândia, e uma das coisas que fez ele decidir ele acabou sendo licenciado, né? Foi licenciado, uma licença não remunerada da Universidade de São Paulo. Foi para lá, passou 2 anos. Ao fim dos 2 anos, ele acabou pedindo demissão da USP para ficar na Finlândia. E um dos motivos que fez ele tomar essa decisão foi a questão burocrática, no aspecto de que lá ele tem tempo para pesquisa e ele tem uma equipe da própria universidade que trabalha com relatórios, que vai atrás de fundos, que vai a isso, faz aquilo, que libera o tempo dele
para pesquisa, para coisa que ele realmente é para ele fazer, né? E já aqui no Brasil, não. Além do pesquisador ter o seu tempo que ele tem que ficar na pesquisa, ele acaba demandando muito tempo nessa questão burocrática, preenchendo relatórios, indo atrás dos próprios fundos, né? Enfim, todo o aparato burocrático que tem, que ele é obrigado a fazer. Exatamente. Eu estava a gente falando sobre concurso no Brasil e você falou dessa questão social e, infelizmente, você também tem, por exemplo, essa diferença regional entre Nordeste, Sudeste, Sul e Norte. E você tem, por exemplo, muitos professores nas universidades do Nordeste da região Sudeste, que não passaram, do Sul e Sudeste, que não passaram nos concursos lá e foram para o Norte e Nordeste e conseguiram. E aí você não tem muito o oposto também, o professor que formou na UFPB, na UFRN, na UFPE. O UFPE, dependendo do curso, você encontra em algumas outras universidades, mas na área de sociologia, por exemplo, você, com doutorado da UFPB, você talvez vai ser professor dentro do próprio estado, em algum lugar, mas não necessariamente você consiga furar esse protecionismo aí, essa barreira, que eu imagino que haja mérito, mas não é 100% meritocrático apenas. Então, existem outras questões aí. Mas isso foge do assunto. Exatamente. Cara, esse é um assunto, cara, que, né, putz, a gente pode ficar horas aí, a gente vai falar assim, agora vamos falar da política, por exemplo, né, o que a política faz, vamos falar da questão econômica, e, nossa, assim, tem muitas vertentes que fogem, obviamente que como o assunto é a fuga de cérebros, ela acaba que todos eles convergem ou culminam, né, para a parte acadêmica, que é o nosso objetivo aqui, é discutir a parte acadêmica. Mas tem muita influência externa, né, assim, de outros aspectos que circundam aí a vida acadêmica. Eu fico pensando aqui, por exemplo, eu sei que alguns programas da UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, e da UFPB na área de STEM, que são as áreas mais, né, a área de matemática e de exatas do Brasil, que tem programas excelentes. E essa questão de fuga de cérebros é isso também, né? Você tem esses programas tão bons no Nordeste que acaba que o pesquisador ali vai, em vez de pensar em ir para o Sul, para a USP ou para outro, ele vai pensar em ir para fora do Brasil e para ter mais financiamento das suas pesquisas lá fora. Eu acho que a gente marcou presença aqui nesse assunto, porque é um assunto que tem aparecido muito na mídia hoje em dia e também tem a ver com o nosso objetivo aqui nesse podcast, que é conversar com as pessoas que moram ou estudam ou trabalham na educação no exterior e também estudantes e professores, né? Então, esse assunto de fuga de cérebros é muito pertinente para a gente, e a gente teria, né, a gente pode ter a parte 2 outro dia, mas eu gostei demais de bater esse papo contigo aí. Também, foi muito bom. Valeu, obrigado, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu a todo mundo aí, um abraço e tchau, tchau. Muito obrigado a todos vocês que ouviram o nosso bate-papo. Se você gostou dessa conversa e de outros episódios em nosso canal, compartilhe com seus amigos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram em @conexão.edu, tudo por extenso, e também no Spotify. Muito obrigado e até o próximo.